Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca FAPEC. É uma banca que vocês têm pedido bastante aqui no nosso canal e eu separei 5 questões que abordam tanto temas da licenciatura como temas do bacharelado para resolvermos hoje. Lembrando que se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concurso de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books como também sobre o nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução de questões. Se você quiser, deixe aqui nos comentários qual banca, qual tema você gostaria de ver aqui em nosso canal. Então vamos para a primeira. Considerando o uso da equação de Karvonen, ele traz essa formulazinha, para a prescrição de intensidade de esforço em uma zona de trabalho de 50% a 70%, da frequência cardíaca de reserva, tem-se respectivamente para os limites inferior e superior, tendo o sujeito 20 anos e uma frequência cardíaca de repouso de 70 batimentos por minuto. Então essa é uma questão interessante porque acaba sendo bastante cobrada em concursos, né, quando a gente fala de prescrição de exercício de acordo com a frequência cardíaca. Normalmente nas questões ele não traz a formulazinha, o que já é um fator diferencial aí nessa questão, já facilita o nosso trabalho, né? Então vamos para a resolução de fato dessa questão. Nós temos a frequência cardíaca de treino, também é conhecida como frequência cardíaca teórica, ela é igual ao percentual da frequência cardíaca de reserva mais a frequência cardíaca de repouso. Então essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Os dados que a questão nos traz. A zona de trabalho vai ser de 50% a 70% da frequência cardíaca de reserva. E, além disso, temos o dado que o sujeito tem 20 anos e sua frequência cardíaca de repouso é de 70 batimentos por minuto. Então vamos avançando. Eu vou focar mais de como a gente resolve essa questão do que nos cálculos em si. Mas vamos lá. Temos essa fórmula, frequência cardíaca de treino, percentual da frequência cardíaca de reserva, mais a frequência cardíaca de repouso. Lembrando que a frequência cardíaca de reserva é a diferença entre a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de repouso. A partir disso daqui a gente já consegue resolver a nossa questão. Ele quer saber a frequência cardíaca de treino, né, os limites inferiores e superiores, sendo que o percentual que ele nos dá é de 50% a 70%. A frequência cardíaca máxima ele não nos deu, frequência cardíaca de repouso é 70%. Nesse caso, como a gente está utilizando a fórmula de Karvonen, nós vamos também utilizar a equação de Karvonen para determinar a frequência cardíaca máxima. Isso é uma formulazinha clássica, bem senso comum mesmo, que na verdade nem é tão utilizada atualmente na prática profissional, mas lembrando que a formulazinha básica da frequência cardíaca máxima é 220 menos a idade. Nesse caso ele falou que o indivíduo tem 20 anos, frequência cardíaca máxima dele então vai ser 220 menos 20 anos, frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto. Então avançando para 50% e 70% da intensidade, né, da frequência cardíaca de reserva, vamos ter a frequência cardíaca de treino é igual a 50% vezes 200, que é a frequência cardíaca máxima, menos a frequência cardíaca de repouso, mais a frequência cardíaca de repouso. Então seria 50% vezes 130, 200 menos 70, mais 70, que dá 135 no limite inferior de 50%, e para 70% da intensidade temos 161 batimentos por minuto. Então, nessa questão especificamente, para a zona de trabalho de 50% a 70% da frequência cardíaca de reserva, vamos ter 135 a 161 batimentos por minuto. Eu trouxe essa questão justamente para a gente entender como que a gente resolve questões desse tipo, né, utilizando essa equação de Karvonen para a frequência cardíaca teórica ou frequência cardíaca de treino, e por isso não foquei de fato nos cálculos numéricos, né, mas para a gente entender como que a gente utiliza a fórmula e onde que a gente aplica cada um dos dados. Então, primeira questão, alternativa C é a correta. 135 limite inferior e 161 batimentos por minuto o limite superior. Segunda questão.
Qual dos testes físicos abaixo não é classificado como um teste neuromotor? Então ele traz 4 alternativas: teste de Cooper, shuttle run, teste de 10x5 e teste de 50 metros lançado. O teste de Cooper é um teste utilizado para a gente medir VO2 máximo, voltado para medir justamente a capacidade, para avaliar a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo. O shuttle run e o teste de 10x5, eles são similares em suas execuções, são testes voltados para medir tanto velocidade como agilidade, e o teste de 50 metros lançado é voltado exclusivamente para a velocidade, onde ele necessita correr 50 metros no menor tempo possível, só que ao invés dele sair parado, ele vai sair lançado, né? Ele já vem correndo a partir do momento que conta os 50 metros. Então, quando a gente fala desses 4 testes, o que não é considerado um teste neuromotor é justamente o teste de Cooper, já que ao invés dele avaliar velocidade, força, resistência, agilidade, ele vai trabalhar avaliando a capacidade cardiorrespiratória, a capacidade aeróbica do indivíduo. Então, segunda questão, alternativa A é a correta. Teste de Cooper não é um teste neuromotor. Terceira questão. Considerando as regras oficiais de voleibol, o terreno de jogo deve ser um retângulo D, circundado por uma zona livre com um mínimo de 3 metros de largura em todos os lados. Então, se você ainda não viu, nós temos uma aula aqui no nosso canal trabalhando alguns temas importantes das regras dos esportes coletivos, né? Do futsal, handball, basquete e vôlei. E dentro dessas regras nós trazemos também as dimensões das quadras. Então, quando a gente fala de dimensões das quadras, dos 4 esportes coletivos principais em concursos, nós temos futsal e handball com as mesmas dimensões, de 40 por 20, o basquete de 28 por 15 metros e o vôlei, que é a menor quadra dentre os 4, tem 18 por 9 metros de quadro, né, de terreno de jogo. Então, nessa terceira questão, sem mais delongas, a quadra do voleibol vai ter 18 por 9 metros, a alternativa C é a correta. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, se você ainda não viu essa nossa aula sobre esportes coletivos. Quarta questão. Considerando a organização constante nos parâmetros curriculares nacionais, quais das disciplinas abaixo não é do mesmo rol de disciplinas que caracterizam a área de conhecimento em que está inserida a educação física? Então, relembrando, pensando em parâmetros curriculares nacionais, a educação física incluída na área de linguagens, nós temos algumas disciplinas que fazem parte dessa área de conhecimento da educação física. São elas: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, né, que pode ser o inglês, o espanhol, a própria educação física, artes e informática. Então, pensando nos parâmetros curriculares, essas são as 5 disciplinas da área de conhecimento da educação física: língua portuguesa, língua estrangeira, a educação física, informática e artes. Então, nessa questão especificamente, a disciplina que não é do mesmo rol de disciplinas da área de conhecimento da educação física, que no caso é a linguagem, nós temos a biologia. Então, a alternativa B é a correta dessa quarta questão, que pode confundir, né? Nós normalmente pensamos a educação física nesse aspecto biológico, mas nos parâmetros curriculares ela não faz parte da área de conhecimento da educação física. Então, quarta questão, alternativa B é a correta. Quinta e última questão, considerando as adaptações ao esforço, considera-se como verdadeiro. Então, a gente vai trabalhar nessa questão justamente quais são essas adaptações, nesse caso, crônicas ao exercício físico, né, ao esforço. Então, pensando em adaptações crônicas, a questão acaba sendo um pouco vaga, mas a gente tende a pensar que são adaptações crônicas ao exercício aeróbico, né? Já isso pelo teor das alternativas, mas vamos lá. Alternativa A, aumento da frequência cardíaca de repouso. Na verdade, quando a gente fala de adaptação crônica ao exercício, principalmente ao exercício aeróbico, a gente vai ter uma bradicardia de repouso, né? A diminuição da frequência cardíaca de repouso. O coração precisa bater menos para bombear a mesma quantidade de sangue. Na alternativa B, a duplicação do duplo produto, e aí relembrando que o duplo produto
é o produto da frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Esses conceitos você encontra também nos nossos e-books, no nosso e-book de conceitos fundamentais para concursos de educação física, né? Um e-book que vai trabalhar mais de 100 conceitos que podem ser trabalhados de forma direta ou, no caso dessa questão, né, como um ponto-chave da questão. Se a gente não souber o que é um duplo produto, o débito cardíaco, a gente de fato não vai conseguir responder essa questão. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo. Relembrando, duplo produto, frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Então, nesse caso, ele não vai duplicar, a tendência dele é diminuir, já que a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica tendem a diminuir como adaptação crônica ao exercício, né? Então, a alternativa B também falsa, já que a tendência do duplo produto é diminuir, não duplicar. Alternativa C, aumento do débito cardíaco, é verdadeira, porém temos algumas ressalvas, né? Pensando no débito cardíaco, nós temos a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. A frequência cardíaca vai diminuir, de fato, a gente tem uma bradicardia de repouso, e o volume sistólico ele vai aumentar, justamente porque em uma batida do coração ele consegue ejetar mais sangue do que anteriormente, né? Então, o débito cardíaco tende a aumentar, mas a gente tem que pensar nessa relação. A frequência cardíaca vai diminuir e o volume sistólico vai aumentar. Com isso, teoricamente, o débito cardíaco de fato aumenta. Até agora, a alternativa C é a correta. E por último, a alternativa D, redução do volume sistólico. Essa, na verdade, é falsa, justamente porque, como uma adaptação crônica ao exercício, ao esforço, o coração tem mais força, né? O volume sistólico aumenta, justamente porque em uma batida, em uma contração, ele vai ejetar mais sangue do que anteriormente. Então, de fato, a alternativa C vai ser a correta dessa quinta questão, o aumento do débito cardíaco como adaptação ao exercício. E com isso, finalizamos a nossa breve aula de resolução de questões da banca FAPEC. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo. Segue a gente lá no Instagram, @concursosedfísica, que eu sempre posto questões comentadas, alguns materiais importantes. E também, se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail, contato@concursosedfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.